Oi, gente! Tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar o meu chapéu aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu não sei qual horário vocês vão estar vendo esse vídeo, mas estou passando aqui para desejar boas-vindas ao novo volume do PET, o nosso PET 5. Se organizem, não deixe a atividade acumular de uma semana para outra. Façam suas atividades com atenção. Nós estamos aqui mais uma vez à disposição para poder ajudá-los no que for necessário. Na vida, nem tudo são flores, mas existe um Deus que cuida de cada um de nós. Tenha todos uma ótima semana. Um beijo. Se cuidem. Aula de Biologia, segundo ano, professora Juscelia Soares. Volume 5 do PET. Semana 1, briófitas. E semana 2, pteridófitas. Pessoal, vocês lembram que no PET passado, na última semana, nós falamos um pouquinho sobre o reino vegetal, ou o reino das plantas. E nesse PET nós vamos dar continuidade ao assunto dos grupos que compõem o reino das plantas. Falamos das algas e hoje nós vamos estar falando sobre as briófitas. Então, a semana 1 falaremos da briófita e semana 2 falaremos do grupo das pteridófitas, que são grupos aí que compõem o reino vegetal. Aqui tem o principal representante das briófitas, né, um musgo, e o principal representante das pteridófitas é uma samambaia aí, por exemplo. Abrem o material de vocês, tá lá na página 32, para a gente poder começar. Então, a partir dessa aula, você vai identificar as principais representantes do grupo de briófitas e, posteriormente, do grupo das pteridófitas, compreender a fisiologia deste grupo, ou seja, o funcionamento, e também relacionar as briófitas com seu crescimento e reprodução, assim como as pteridófitas. Então, nesse primeiro momento, falaremos das briófitas, que são plantas mais simples. Quando a gente observa, por exemplo, na figura, a gente percebe que as briófitas no ciclo evolutivo, né, ela vai ficar mais simples, enquanto as pteridófitas elas são um pouco mais evoluídas, vamos dizer assim, possuem mais estruturas, né, e outras mais que a gente vai estar falando aí ao longo da nossa aula. Então, briófitas são pequenas plantas, né, que são avasculares, porque elas não possuem vasos condutores. Vivem geralmente em ambientes úmidos, formando tapetes verdes sobre as pedras e troncos de árvores ou então nos barrancos, né? Exemplo aí, os musgos e hepáticas são as mais conhecidas desse grupo aí das briófitas, que são plantas mais simples. E aqui vem o desenho, né, de hepáticas e de musgo, né, em um barranco aqui, mostrando que eles são seres aí de pequeno porte mesmo e mais simples, não possuem vasos condutores. Características importantes: são plantas avasculares, porque não possuem tecidos condutores de seiva, né? Xilema e floema são esses tecidos, mas eles não possuem, sendo as substâncias distribuídas pelo corpo de uma célula para outra. O eixo principal do corpo das briófitas são chamadas cauloide, com estruturas finas colâminas. Existe também os filóides, que se assemelham às folhas, e há também nos solos rizóides. Então, note que são estruturas bem simples quando comparada com a planta mais avançada, né? Cauloide, porque o caulo não é verdadeiro, filóide, porque as folhas também não, somente se assemelham, e rizóides, porque não tem raízes. Então, são estruturas aí que facilitam, né, essa briófita, mas não são raízes, são rizóides, né? Contribuíram aí para a conquista do ambiente terrestre pelas briófitas. Nas briófitas, sobre a reprodução, ocorre a alternância de gerações. Há uma fase, né, que forma gametas, que é chamada de gametofítica, que é haploide, ou seja, ela é mais desenvolvida e duradoura. E também tem uma fase esporófita, que produz esporos, né, que é diploide e mais curta. A reprodução das briófitas ocorre em duas etapas. Então, vai ser numa fase assexuada e outra fase sexuada. Aqui tá com erro aqui, tá? Tá repetindo, mas
vocês podem conferir aí, corrigir no material de vocês. Então, vai ter a fase assexuada e a fase sexuada. A maioria das briófitas é dioica. O que quer dizer isso? São plantas que são estruturas femininas e tem plantas que têm estruturas masculinas. É preciso que haja água para acontecer a reprodução, né? E vai acontecer durante a chuva ou então quando cai respingos de água, né, sobre a pedra. Elas habitam preferencialmente ambientes terrestres úmidos, afinal de contas elas precisam da água, né? Mas há espécies que suportam condições extremas de temperatura, tanto elevadas em plantas expostas ao sol, como baixas temperaturas em regiões do Ártico, formando a tundra. Geralmente, as briófitas são de pequeno porte. E aqui fala do ciclo de vida das briófitas. Eu vou mostrar no desenho explicativo aqui, que fica mais fácil vocês compreenderem. Vamos começar do número 1 aqui. Então, as briófitas, elas possuem estruturas chamadas esporângio. Tem um desenho aqui que vocês vão entender. Aqui é o esporângio. Esse esporângio, ele possui células aí haploides, que são essas estruturas, são esporos que são produzidos aí no esporângio, certo? Então, essa fase, a planta produz os esporos que se desenvolvem aí em protomenas filiformes, certo? A fase sexuada é a estrutura reprodutora masculina recebe o nome de anterídeo e vai produzir anterozóides. E a parte feminina vai chamar arquegônio, que vai estar no fundo do gameta da oosfera. Então, tá aqui o anterídeo, que vai produzir anterozóide. Esse nome aqui tá espermatozoide, tá? Em anterozóide. E tá a oosfera, que é a feminina, que também aí tá no arquegônio, que é a célula feminina. E anterídeo é a célula masculina da planta da briófita. Então, nessas condições aí, a água chegou, né? Liberou anterozóides que são levados até as extremidades dos músculos femininos. Olha só, com a presença de água, aqui está espermatozoide, mas na verdade são anterozóides. Eles vão nadar e vão alcançar a oosfera e vai ocorrer a fecundação. Então, anterídeo mais oosfera, fecundação. E formou o quê? O nosso zigoto. Por quê? Aqui o anterídeo produz N, que é o anterozóide, né? E produz a oosfera, que também é N, é haploide, que vai formar a célula N mais N, célula 2N. Nós chamamos de diploide. Então, formou o embrião aí que passa por diversas mitoses para multiplicar suas células e originar o embrião. Então, formou aqui o novo embrião na extremidade dessa planta. E aí a fase assexuada inicia no esporófito maduro. Esporófito jovem e o esporófito maduro. Os esporos são formados dentro de estruturas denominadas esporângios cobertos por uma espécie de tampa, né? Nos esporângios ocorre a meiose. Quando completamente maduro, o esporângio rompe, liberando os esporos na cápsula aqui, né? E vai recomeçar novamente o ciclo da briófita. E aqui depois vem um desenho mostrando aí as estruturas do esporófito das briófitas e aqui a haste de um esporófito e do esporângio. Aqui tem uma sugestão de um vídeo, plantas briófitas, eu vou colocar o endereço também, que vocês vão conseguir ver com mais detalhes, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Porque aqui acabei resumindo bastante as briófitas. Vamos para a semana 2. Continuando falando das briófitas, agora nós vamos falar de pteridófitas, que é um grupo mais avançado das plantas, né? Vamos dizer assim, porque elas são um pouco mais evoluídas. Primeiro vem as briófitas, depois vem as pteridófitas. Então, são plantas o quê? Vasculares. Não tem sementes, né? Mas tem vasos que as briófitas não possuíam. Então, vamos falar das características das pteridófitas. Antes tem uma figurinha aqui que mostra, possui vasos condutores. Quem são esses vasos? Xilema e floema.
depende da água para fecundar e o esporófito é a fase dominante. Vamos lá começar falando das briófitas. Ou melhor, das pteridófitas, né? Já terminamos briófitas. As pteridófitas são plantas vasculares ou traqueófitas, né? Ou seja, possuem tecidos condutores de seiva. As plantas mais conhecidas pteridófitas são as samambaias, as avencas e as cavalinhas, né? Muito utilizadas aí como plantas ornamentais. Diferem das briófitas, principalmente por causa dos tecidos condutores na alternância de gerações, já que nas pteridófitas é o esporófito, enquanto é a fase dominante, né? E nas briófitas era o gametófito, certo? Característica das pteridófitas, nossas plantinhas aí, nossas samambaias. São plantas criptógamas, quer dizer isso? São plantas, são sementes, não tem sementes. E tem as traqueófitas, que possui floema e xilema, que são os vasos aí condutores de seiva. A presença desses tecidos condutores é uma novidade evolutiva em relação às briófitas. Ocupam ambientes terrestres úmidos também, né? São poucas de água doce, são chamadas homosporada, que significa que elas produzem esporos, que vão dar origem a gametófitos bissexuados, ou seja, que apresentam anterídeo e arquegônio no mesmo indivíduo. Ocorre a alternância de geração na reprodução e a água é essencial, pois os gametas dependem dela para se movimentar. Continuando. Estrutura corporal já vai ser diferente das briófitas. Vocês lembram que briófitas tinha era cauloide, rizoide, filóide? Aqui não, vai ser estrutura normal, vai ter caule, vai ter raiz e vai ter folhas, porque ela é mais completa. Não, aqui. Então, possui corpo organizado em caule e raiz. O caule sustenta as folhas e faz, né, o transporte da seiva através dos tecidos condutores pela planta. Tem aí as raízes que fixam a planta, lógico, né, para fixar a planta e absorver também o quê? Absorver a água, sais minerais do solo em geral. E as folhas que já apresentam, né, já aparece aqui, são laminares com células ricas em cloroplastos, que tem a função aí de fazer a fotossíntese. Plantas traqueófitas, presença de tecidos condutores. As pteridófitas são chamadas traqueófitas ou plantas vasculares. Mesma coisa, né? Tanto nome estranho. É uma novidade evolutiva em relação às briófitas. Isso quer dizer que tem dois tecidos condutores diferenciados, o xilema e o floema. Então, o que é isso? São vasos condutores aí que as pteridófitas possuem. Xilema ou vasos lenhosos, que é responsável por transportar seiva bruta, que é uma solução de água e sais minerais, das raízes até as folhas, enquanto o floema, né, que são vasos liberianos, transportam compostos orgânicos, ou seja, uma seiva elaborada, produzida nas folhas até as outras partes da planta, ok? Ciclo de vida agora das pteridófitas. As samambaias, quando atingem maturidade sexual, elas desenvolvem esporos que são originados por meiose. Então, quando o esporo encontra condições favoráveis, ou seja, o solo estiver úmido, esse esporângio são reunidos dentro de uma estrutura chamada soro, que vai se desenvolver, né? E a samambaia, ela é hermafrodita. O que quer dizer isso? Ela tem, né, a estrutura masculina e feminina no mesmo corpo, né? A feminina recebe o nome de arquegônio e a masculina recebe o nome de anterídeo. Então, é uma planta aí hermafrodita. Quando estiver maduro, o gametófito, em situações que tornem umedecido, né? Uma chuva, por exemplo, os anterozoides, eu vou explicar isso mostrando o desenho já, tá? Que aí fica, tá aqui o desenho da reprodução do ciclo de vida da nossa samambaia, por exemplo, que é o principal representante aí das pteridófitas, tá bom? Vamos lá para o número 1, aqui está. O esporo, ele se desenvolve, né, e forma o gametófito jovem. Esporângios liberam esporos, a maioria das espécies de samambaias produz um único tipo de esporo
que se desenvolvem em um gametófito bissexual. Lembra que eu falei? Produz anterídeo, que é o masculino, e o arquegônio, que é a estrutura feminina. Então, quando estiver maduro, o gametófito, o anterídeo vai produzir aqui os espermatozoides, e o arquegônio aqui, que tem a osfera. Ocorre a fecundação na presença de água, né? Aqui tá a nossa samambaia. Então, acontece a fecundação e se forma um zigoto, certo? Então, aqui a fase do gametófito maduro formou o zigoto 2N. Por quê? Anterídeo aqui, N, o espermatozoide, osfera, N. Formou o zigoto 2N. Por quê? Já ocorreu a fecundação, que vai formar uma nova plantinha, um esporófito jovem diploide. Por que diploide? Ocorreu a partir da fecundação, que vai originar quem? Uma pteridófita adulta, né? A nossa samambaia aí, que vai recomeçar o ciclo quando a planta ficar madura e vai produzir o quê? Novos esporos por meio dos esporângios. E o ciclo vai recomeçar aí na nossa samambaia, na nossa pteridófita. Tem aqui uma indicação de um vídeo, ciclo reprodutivo da samambaia. Bacana também. Vou colocar o link, caso vocês queiram saber mais sobre aí. E se tiverem dúvidas também, né? Porque falando rapidamente assim, pode ficar dúvidas sim. E depois vem a nossa atividade. Então, essa semana vocês vão fazer a semana 1 e a semana 2. Atividades sobre briófitas e sobre pteridófitas, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.